Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Seguindo, então, as nossas meditações no livro do Apocalipse, capítulo 19. A partir do verso 11, na semana passada, nós falamos a respeito do júbilo no céu, as bodas do Cordeiro. É a visão que João teve a respeito da vitória do Senhor Jesus Cristo, ou, na verdade, na sua glória, no seu resplendor, antes da sua segunda vinda, e nós já vamos explicar um pouquinho sobre isso. Antes da sua segunda vinda, João viu ao Senhor Jesus Cristo na sua glória, e os anjos dando louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e Cristo na sua glória, na sua majestade. E então, a partir do versículo 11, mostra a descida de Cristo à terra, o que nós entendemos ser a segunda vinda de Cristo. Fazendo um breve relato cronológico futuro, nós entendemos que a primeira vinda de Cristo, ela já se deu. Foi quando ele desceu efetivamente à terra, encarnou, o Deus encarnado veio à terra, nasceu como criança, e aqui viveu entre os homens para ser crucificado, e ao terceiro dia, então, ser ressuscitado. Essa foi a primeira vinda de Cristo. Nós cremos que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja, o que nós chamamos do tempo do arrebatamento. Para os dispensacionalistas como eu, não entendemos que esta é a segunda vinda, ok? Porque Jesus não vem, ele não pisa na terra, ele vai estar nos ares e nós então vamos nos encontrar com ele. Esta não é efetivamente a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo se dará no final da tribulação, quando ele vier para a batalha do Armagedom, ali no vale de Megido, e então ele vai batalhar contra as nações, vai lutar contra as nações, ele e seus exércitos, vencendo assim o mal. Aí então se dará a segunda vinda de Cristo, para instaurar o seu reino milenar. Então, nós estamos esperando o arrebatamento. Eu espero aquele momento em que Cristo virá e estará levando a sua igreja. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, os que estivermos vivos, seremos seremos transformados e seremos arrebatados com o Senhor. No versículo 11, então, nós percebemos ali a visão de João a respeito desta batalha. Agora, João fala um pouquinho mais sobre esta batalha do Armagedom. Versículo 11 vai dizer, então, viu o céu aberto, Apocalipse 19, 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes.
Um texto um tanto comprido, um tanto longo, mas eu queria ler novamente o versículo 19. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então nós temos aqui, como já falamos, a batalha do Armagedon. Você vai me dizer, ele vai me perguntar, mas pastor, aqui não está falando da batalha do Armagedon, está falando de uma batalha, ou de uma pretensa batalha, né? Mas não fala de Armagedon, é claro que não, porque a palavra Armagedon só aparece uma vez no Apocalipse e ela se encontra uma vez em toda a Bíblia, né? E ela se encontra apenas no capítulo 16, versículo 16. Por isso que nós dizemos que o Apocalipse ele não deve ser estudado ou entendido de forma cronológica, porque há situações que você vai ler, né, e depois, num outro capítulo, vai voltar a alguma coisa anterior, a algum fato anterior, e nós precisamos estar compreendendo isto para não nos perdermos. Se nós formos olhar num sentido cronológico contínuo, a gente vai se perder aí, tá bom? Nas nossas considerações. No capítulo 16, então, versículo 16, vai dizer: então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. É a mesma situação, só que com uma linguagem diferente. Não é? Capítulo 16 está falando dos flagelos que estavam acontecendo e no final desses flagelos se dará essa batalha. Agora, aqui João está tendo a visão de Cristo nos céus e a descida dele para exatamente a mesma batalha que vai acontecer ali no Vale de Megido, né? Ou seja, a batalha do Armagedon. Então, existem alguns fatores relevantes aqui que, creio, nós devemos atentarmos para estas questões. Como nós temos falado já, sem querer ser repetitivo, mas o livro do Apocalipse não deve ser entendido apenas como um livro que eu preciso estudar para saber o que vai acontecer no futuro. É claro que sim, isso também. Mas entender que o mesmo Deus que está lá falando no Apocalipse, ele está falando hoje. O mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Logo, se ele falou alguma coisa, algum princípio que está estabelecido para o futuro, é importante que eu também esteja compreendendo o que está acontecendo hoje e a sua palavra não muda. O mesmo Deus não muda. E desta forma, precisamos compreender isto. Mas vamos olhar um pouco sobre esta batalha, na verdade, esta campanha chamada a Batalha do Armagedon. Alguns fatos são relevantes aqui. A primeira seria a localização desta batalha, deste momento histórico, bíblico histórico. Esta batalha, este vale, né, chamado Vale de Megido, tem ali o Monte de Megido também, onde há uma planície de 32 quilômetros de comprimento e 22 quilômetros de largura. Se você olhar, há imagens na internet, você pode pesquisar ali. É uma região até bonita, e algumas batalhas já se deram ali no Vale de Megido, lá em Juízes, capítulo 4 e 5, quando Débora e Baraque, eles lutam contra os cananeus e vencem. Císera, né, quando ele é o rei deles, o comandante do exército, ele é vencido. Então Débora e Baraque lideram o povo naquela batalha. Aconteceu exatamente nesse lugar, no Vale de Megido, em torno do Monte Megido, né? Quando Gideão venceu os midianitas, isso está lá em Juízes capítulo 7 também, você vai perceber lá, aconteceu neste mesmo lugar. Quando Saul foi morto pelos midianitas, não é? Ou pelos filisteus, perdão, aconteceu também nesta mesma localização. Alguns estudiosos entendem que o Vale de Megido compreende esta área de 32 quilômetros por 22 quilômetros. É uma área extensa. Se nós formos pensar assim, é uma área bem com bastante extensão de terra, ok? Só que outros historiadores ou teóricos entendem que esta área pode ser maior do que exatamente isto, tá bom? Pode compreender até mesmo toda a Palestina, porque não se fala apenas de uma batalha. A palavra para a batalha do Armagedon, no grego, tem uma ideia mais de não uma batalha isolada, mas de toda uma campanha, todo um processo que está se dando para culminar naquele momento.
ok? Mas já há toda uma ideia, toda uma preparação para culminar naquele momento ali, naquela batalha específica. Porém, a coisa ela é muito mais extensa do que simplesmente um espaço ou um momento em particular, né? Não somente isto, mas não somente o local, mas também os participantes desta batalha. Aqueles que vão participar desta batalha. Por exemplo, se nós olharmos para o versículo 19, do capítulo 19, vai dizer: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Nós não queremos entrar em muitos detalhes, até porque o tempo não nos permite, e até porque poderíamos fugir um pouco aqui àquilo que pretendemos falar. Mas percebam que no capítulo 19, versículo 19, está dizendo que a besta, ou seja, aquele ser que é energizado pelo dragão, energizado por Satanás, ele está ali dirigindo e está ali acumulando para si pessoas e exércitos para efetivamente lutar, batalhar contra o exército do Senhor. Nós podemos ir para Apocalipse também 16, versículo 12, há um sexto flagelo, então, que nós já falamos sobre isso. E derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Percebam que há pessoas aqui, ou seja, há reis, onde a besta, o falso profeta, eles estão falando palavras contra o Senhor e eles estão ajuntando, eles estão seduzindo pessoas, homens, líderes, reis, para se juntarem nesse dia, nesta batalha contra o Senhor. Portanto, há uma coligação de exércitos que vão estar ali naquele dia para esta batalha. E não somente os reis, mas o próprio povo de Israel. O exército de Israel está ali. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12. Quando, pois, o dragão, versículo 13, perdão, Apocalipse 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós vimos aqui, nós falamos já sobre esse capítulo 12 também, falando que a mulher representa Israel. A mulher não é a igreja, como talvez muitos pensam. O filho varão a quem ela deu à luz é o Senhor Jesus Cristo. O dragão é o próprio Satanás, é o próprio inimigo que está pronto para destruir Israel, seja de que forma for. E isso nós temos visto já de várias maneiras. Quando Satanás ele intenta no jardim do Éden contra Adão e Eva, o plano dele já era frustrar os planos de Deus no que diz respeito a todo plano de salvação, todo plano de redenção que haveria de acontecer em Cristo Jesus. Todas as tentativas de Satanás de exterminar o povo de Israel era exatamente disso, com este objetivo, para que os planos de Deus fossem frustrados. Ou seja, para que Deus não conseguisse chegar ao seu intento de trazer a redenção ao homem. Até aí é história, até aí nós estamos falando apenas de questões didáticas, daquilo que talvez nós já ouvimos e apenas relembrando, fazendo uma certa releitura disso. É claro que vai haver dúvidas com relação às questões escatológicas e futuras.
Mas sabe, irmãos, me chama a atenção uma coisa. No capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 19 que nós lemos, vai dizer ali: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Percebam o seguinte: o anticristo, o seu exército, estão reunidos no vale de Megido para esta batalha, a batalha de Armagedon. Ele está aqui com o seu exército, versículo 19, no início, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. De que são formados esses exércitos? Da besta e dos reis da terra. De que é formado este exército? De homens, seres humanos, como eu e você. Seres normais, naturais, limitados ao tempo e espaço. Eu falei que nessa batalha do Armagedon nós vamos ter o exército das nações, a coligação das nações, em especial aquelas nações que vêm do Oriente, ou seja, do nascer do sol. Nós vamos ter ali a nação de Israel, que vai estar encurralada, tendo as nações contra ela para dizimar, para exterminar completamente do mapa a nação de Israel. Mas nós temos também um outro exército. Se você olhar no versículo 14, vamos ler o versículo 13 também. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Há um outro exército aqui. E este exército é o exército do próprio Senhor Jesus Cristo que está ali. Seja de anjos ou seja de santos que já morreram e estão com Cristo. Independente da maneira como pensemos ou da maneira como interpretemos, o fato é que o Senhor Jesus Cristo está montado no seu cavalo branco, e só o fato de ver o Senhor Jesus Cristo já é algo maravilhoso. Para João era algo tremendo. Lembram quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu? E ele disse: eu vi coisas que ao homem são coisas inefáveis, eu não sei, não tenho palavras para expressar o que eu vi. Mas agora, o mesmo Senhor Jesus Cristo que Paulo viu, agora João está vendo. E ele está montado no seu cavalo branco, que é diferente daquele cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, né? Lembra quando é tocada, é aberto o primeiro selo, e um cavalo branco que foi lhe dado poder para vencer? Aquele é o anticristo, aquele não é Cristo. Mesmo porque quando ele sai para vencer, ele não vence, porque ele sai para efetuar a sua aliança, que lá em Daniel capítulo 9 fala, ele faz aliança por uma semana com muitos. Esta aliança é a ideia de trazer a paz ao mundo, paz à terra, paz à sociedade humana, a paz que todos estão buscando e esperando, e esta é a proposta. Mas quando se abre o segundo selo, o que acontece com o segundo cavalo? É dado a ele o poder para tirar a paz da terra. Então aquele primeiro cavalo branco não é Cristo, mas este aqui é, porque ele é o justo e verdadeiro, fiel e verdadeiro, perdão, e peleja com justiça. Perceba as características dele aqui, só pode ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Como pode eu, um mero soldado humano, apesar de todas as armas que eu possa ter, apesar de todo o arsenal balístico que eu possa levar comigo, toda a tecnologia que eu possa carregar, eu possa imaginar que de alguma forma eu estou vendo um exército celestial, angelical ou de santos, de homens vestindo linho branco, finíssimo, puro, e eu achar que eu posso batalhar contra eles. Mas eu jogo a minha arma na mesma hora, não é?
Na mesma hora, você já viu fantasma? Eu nunca vi fantasma, né? Mas quando a gente está meio assistindo filme de terror assim, tem quem não gosta de filme de terror, né? Mas você está assistindo filme de terror, daqui a pouco acontece um barulho, né? O coração vai a 1000 por hora, não é? Porque se você tem algo sobrenatural, é alguma coisa além do natural que está acontecendo, e você é tocado por aquele momento. Não é possível que alguém que ver algo sobrenatural, que perceba algo sobrenatural, não tenha pelo menos temor disto. Ora, qual não foi a resposta de Isaías quando ele viu, ou quando ele teve aquela visão dos querubins cantando Santo, 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 como nós acabamos de cantar aqui? Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Ele temeu aquele momento, porque era uma visão celestial. Quando Manoá e sua esposa, a mãe de Sansão, os pais de Sansão, perdão, eles viram o Senhor e quando eles perceberam que nós vamos morrer. O que me chama a atenção é como que pode a besta, ou seja, o anticristo, com os reis da terra, estarem juntos para uma batalha, para uma campanha, vendo do outro lado o povo de Israel, e além, talvez surgindo agora, o exército do próprio Senhor Jesus Cristo, e eles permanecerem ali. Talvez você vai dizer: mas pastor, isso não é literal, isto é figurado. Será? Será mesmo? Será que isso não está acontecendo? Será que nós não estamos percebendo isto acontecendo nos nossos dias? Quando o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É claro que esta operação de salvação ela é espiritual, mas ela precisa ser manifestada numa resposta natural. Isso precisa ser percebido na minha vida e na sua vida. Não é possível que nós entendamos a salvação simplesmente dentro de uma perspectiva ilusória, ou figurativa, ou alegórica tão somente. É necessário, é imprescindível que tanto eu quanto você tenhamos de fato uma transformação nas nossas vidas. E quando nós nos deparamos com as questões espirituais, a nós só nos cabe, como disse Daniel, o coragem e vergonha. A nós só nos cabe, como diz o próprio Isaías, como já citamos, olhar e dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo. Lembram, por exemplo, quando Sodoma e Gomorra estavam sob o juízo do Senhor, e Deus manda os anjos para chegarem lá e avisarem Ló e sua família de que um juízo haveria de se dar contra aquela sociedade. E o que os homens fizeram? O que os homens daquela cidade fizeram? Para mim, assim, só de referir isso é vergonha. Só de pensar nisto é vergonha. Só de pensar numa sociedade que queria abusar daqueles dois homens que estavam visitando Ló. E o abuso é exatamente isto mesmo. É imoralidade pura. Porque eles não estavam vendo e não estavam percebendo que aqueles dois homens, aquelas duas pessoas que estavam ali, estavam além do natural. Era alguma coisa que não era natural, não pertence a este nosso mundo natural. Eles não estavam percebendo isto. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele caiu, e uma voz falou com ele, e só ele ouviu. Talvez em outras, Paulo, no seu testemunho, vai falando algumas verdades, não é? Narrando o seu testemunho, e em alguns momentos diz que alguns viram, alguns ouviram, mas enfim, só ele entendeu a mensagem. O que eu quero dizer com isto? Como que pode o ser humano, com a inteligência que o Senhor nos deu,
nós vivermos esta nossa vida, nós percebermos coisas que estão acontecendo na nossa sociedade de forma tão clara, de tão patente que é, de tão transparente que é a coisa, e esta sociedade ainda continua caminhando a passos largos para o inferno. Como este exército aqui, está ali naquele vale, vendo o exército do Senhor Jesus Cristo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, e ainda assim, eles permanecem ali para esta grande batalha. Será que é literal ou é só figurado? É claro que é literal. Primeiro, porque esta batalha não tem na história da raça humana nada semelhante ao que está acontecendo ou ao que vai acontecer, nem mesmo da história de Israel, nada semelhante a que chegue a se aproximar disto aqui. Percebam que a visão de João com relação ao anjo, no versículo 17, ele vai dizer: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Isto é um juízo terrível. Esta carnificina é algo terrível que vai acontecer. Nunca aconteceu algo dessa natureza. O que está se propondo aqui é algo muito grande. Porque o ser humano chegou num ponto da sua rebeldia, chegou num ponto da sua cegueira espiritual, que nem mesmo aquelas questões que são tão claras para ele consegue perceber mais. Percebam, como nós já falamos, o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantas pessoas, inclusive nesse exato momento, sem querer criticar este ou aquele, mas quantas pessoas estão nesse mesmo momento reunidos? Quantos líderes estão levantando-se agora diante de pessoas dizendo que as suas obras podem te salvar? Que se você deixar de vir à igreja, você vai perder a salvação. Se você não for batizado, você vai perder a salvação. Quantos líderes estão dizendo que se você não der o seu dízimo, Deus vai pesar a mão sobre você? O que é isso? Isto é figurado apenas? Isso é apenas uma linguagem espiritualizada? É apenas uma alegoria? Não, isso é literal, irmãos. Isso está acontecendo. Deus já deu o seu plano. Deus já estabeleceu a maneira como Ele quer receber os seus filhos. Não adianta nós lutarmos contra isto. Mas o homem, ele continua querendo lutar contra esta verdade tão clara, tão explícita, tão transparente da palavra do Senhor. É Deus falando para o povo, é Deus falando para mim, Deus falando para você. Não lute contra isso, é Deus falando para Paulo. Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não faz isso, só você vai se machucar. Nós não precisamos estar lá no vale de Meguido, na batalha do Armagedon, para perceber a incredulidade do homem, para perceber a cegueira do ser humano, para perceber o quanto que nós estamos desatentos com relação às questões espirituais. Lembram de Eliseu? Quando ele estava ali cercado pelos inimigos, a promessa de morte, e então ele ora ao Senhor, de Geazi, imagino que era Geazi, o seu moço, diz: olha, tem um exército aí. Então Eliseu ora para que aquele moço pudesse ver e perceber o exército de anjos que estavam rodeando ali e protegendo eles. E então Geazi abre os olhos e percebe, aí então ele consegue perceber a ação de Deus, o mundo espiritual. E o quão limitado nós somos, quão pequeno nós somos. Estes homens que aqui estão, estes reis, o próprio anticristo, este exército que aqui está tão envolvido na sua ideia de vencer, de vitória, estão tão envolvidos na sua ideia de poder, que talvez alguém lhe deu esta ideia de que eles são poderosos e vencerão.
mas não vão vencer. Deus é soberano. E na sua palavra ele já tem dito o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Diante desta verdade, só há duas opções para mim e para você. Só há duas opções para o ser humano. Ou eu olho para isso e me rendo ao Senhor Jesus Cristo. Imagine que você está nesse exército aqui, e você vê o exército de Cristo chegando. O exército inimigo aqui, né? Da coligação das nações. O que você tem que fazer? Joga suas armas. Joga, tira o seu... Não, eu pertenço a esse exército, mas eu não quero mais lutar, eu me rendo, porque não dá, não tem jeito. Eu não vou conseguir vencer. Por mais evoluídos que nós estamos nas nossas armas, nós não vamos vencer, para com isso. Ou eu vou fugir, eu vou correr. Só há duas opções para o homem. Ou você vai para o mundo, vai viver realmente, vai viver de fato na imoralidade, se afastando ou tentando se afastar de Deus, porque nós sabemos claramente, não é isso que eu desejo, mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer, antes quem dera fosse frio ou quente, né? Mas sabe qual que é o problema? É quando nós estamos pensando que a vida cristã pode ser vivida da minha maneira ou da nossa forma, ou que eu posso alcançar a salvação através dos meus próprios esforços. Irmãos, quão difícil é isto para nós entendermos e vivermos isto. Quão difícil, que luta, já falamos sobre isso, mas Charles Spurgeon vai dizer sobre esta é a maior luta que o homem pode enfrentar. Entender que a salvação não depende dele, é única e exclusivamente de Cristo Jesus, pelos méritos do Senhor Jesus. Mas o homem continua lutando, ele continua tentando construir, ele continua tentando produzir, ele continua tentando ser, ele continua tentando provar. Ele não vai conseguir. É melhor que você fuja. O melhor é render-se. O desafio, o convite do Senhor é que você se renda. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu estou aqui para você, Jesus vai dizer. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não adianta lutar contra isto, não vai vencer. Eu não vou conseguir a salvação. Eu não vou entrar nos céus de Deus pelos meus próprios esforços. Não há como chegar lá. Ou foge, né? Vivendo uma vida realmente dissoluta, em pecado, em imoralidade, mas, pelo menos é mais sincero, não é? Se os irmãos me entendem, pelo menos é mais verdadeiro. Quando o homem, ele pensa que ele pode lutar com Deus para alcançar a sua salvação, fazendo a sua própria maneira, fazendo do seu próprio jeito. Estava conversando essa semana com uma professora, sabe como é triste ver como que nós estamos caminhando dentro de uma ideia onde nós podemos forjar as coisas, onde a igreja pode determinar como vai ser, e ela cita alguns versículos, quando Paulo diz aos Coríntios, porque tornei-me fraco para com os fracos, tornei-me tudo para todos, para ganhar alguns, não é? E eu disse, olha, professora, mas desculpa, esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto não tem nada a ver com nós estarmos burlando os princípios bíblicos, para que nós possamos ter mais pessoas chegando. O próprio Senhor Jesus Cristo, certa vez, vai dizer, é duro este meu discurso, vocês acham? Não é? Quem vai seguir? Vocês querem se retirar também? Não há como lutar contra isto. Mas a igreja, algumas pessoas, elas conseguem entender e pensar que nós podemos lutar
com o propósito que o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu para nós. O convite do Senhor aqui, neste momento, nesta batalha, quando o Senhor Jesus Cristo aparece, Ele está dizendo: larga suas armas, larga tudo que você tem, joga sua farda fora, não luta, ainda há uma chance, ainda há esperança, se renda, não segue nesse teu propósito, porque não vai chegar a lugar nenhum. Mas eles seguem. Eles continuam. E continuam. E continuam. E então a carnificina do versículo 17 e 18 é percebida e real. Um outro fato interessante está também no versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Há uma outra coisa que eu queria também falar. Quem são esses exércitos? Da besta e dos reis da terra. Como forma-se isto? De que maneira isto é formado? De que maneira estas pessoas são seduzidas para chegar ali para esta batalha? E estarem tão despercebidas da realidade que estão vivendo? Como isto acontece? De que maneira aquelas pessoas saíram das suas casas e foram para aquele lugar, para esta batalha? Já pararam para pensar nisto? Como que, porque para nós talvez seja fácil pensar e olhar para esses exércitos, nós talvez que temos uma educação cristã, nós temos uma visão. A grande pergunta é: o que levou essas pessoas a chegarem ali? Quando nós olhamos, por exemplo, para o Holocausto e perguntamos-nos como que pode um homem, um simples homem, se levantar no meio de uma massa de multidões e levar pessoas a criarem um ódio, uma animosidade tão grande a uma nação, o povo de Israel. Você vai ter ideologias, né? Podemos falar da ideologia totalitarista, podemos falar de uma ideologia fascista, e por aí vai, o nazismo. Mas o fato, irmãos, é que estas pessoas, elas estão a cada momento se distanciando mais e mais daquilo que é a verdade. Preste atenção no seguinte, versículo 12 do capítulo 19, falando das características do Senhor Jesus. E ele vai dizer: os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Versículo 13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Não sei como está na sua palavra, talvez na sua versão, talvez esteja a palavra de Deus aí, eu não sei. Mas, ou seja, há talvez aqui uma ideia para nós pensarmos e considerarmos, quando ele diz: os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, versículo 12, né? Tem um nome escrito que ninguém conhece. Tem um nome que ninguém conhece. Mas no versículo 13, ele se chama o Verbo de Deus. Ninguém conhece ou conhece? Parece um tanto quanto contraditório isto. Mas a ideia aqui, penso eu, é que há um nome que nós não sabemos, somente o Senhor Jesus Cristo sabe, talvez são os mistérios de Deus, os mistérios que rondam a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, e talvez quando estivermos lá nos céus, nós vamos saber qual é esse nome.
Mas o fato é que talvez João estava vendo, mas ele não conseguia entender e nem interpretar. São os mistérios de Cristo. Deus nos permite saber até onde Ele quer, mas tem coisas que nós não temos como entender. E, infelizmente, muitas pessoas, talvez nesta batalha pela luta espiritual ou na luta espiritual, para entender a vida espiritual, me parece que eles querem entender tudo. Me parece que há pessoas que, se eu não entender todas as coisas, eu não vou me converter. Não vai conseguir. Você é um ser humano limitado. Você é uma criatura. Eu sou uma criatura. Nós somos criaturas criadas por um Deus soberano. Nós nunca vamos entendê-lo. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Nós acabamos de cantar também. Então, há coisas que nós temos que simplesmente crer pela fé. E uma das coisas que afasta o homem de Cristo, esta tendência, esta luta, esse desejo, esta ânsia por entender tudo. Eu não vou entender tudo. Basta apenas que creiamos. Mas talvez o que João consegue perceber as características do Senhor Jesus Cristo. E este mesmo João que escreve o Evangelho de João, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando de Cristo. E o Verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. O Verbo é a palavra. Então, como eu disse, talvez na sua versão, está aí a expressão verdade, a expressão palavra de Deus. Esta é a verdade. Esta é a justiça. É a palavra de Deus. Por que esses exércitos são formados? Como todos os outros, eu vou ter comigo pessoas que pensam como eu penso. Eu vou ter comigo pessoas que andam dentro da mesma ideia que eu ando. E cada vez mais nós vamos percebendo que a nossa sociedade ela está mais distante, cada vez mais distante da verdade, cada vez mais distante da palavra da verdade, cada vez mais distante da palavra de Deus. Eu me apavoro hoje. Eu comecei a dar aula em 2009, já falando aos adolescentes de ensino médio. E logo que eu comecei, claro que também era uma outra região, quando eu comecei, falávamos sobre questões teóricas, questões filosóficas, sociológicas, não é? E aí você percebe ali, alguns jovens creem na evolução, outros creem na criação, né? Mas havia ali um equilíbrio, né, de ideias, de pensamento, tal. E quando eu falava sobre a minha ideia, havia um respeito, havia uma consideração, né? Talvez não cria, mas se respeitava até pela própria criação. Eu estou me apavorando hoje, irmãos, com o tanto de jovens, de adolescentes que não creem na criação. E não só não creem, como eles têm aversão a esta ideia. Eles só não creem, como eles têm assim uma antipatia. E se pudessem, de alguma forma, exterminar essa ideia, eles o fariam. Isso eu estou falando de ensino médio, nem sei como é que está o fundamental, porque eu não dou aula por fundamental, né? Só os loucos o fazem, perdão, né? Os professores de ensino fundamental. Aluno de 7º ano, 8º ano, ninguém merece, né? Mas tudo bem. Opa, tem alguns aqui, né? Mas enfim, ensino médio dá para a gente conversar ainda, né? Mas eu me apavoro, irmãos, com o tanto de adolescentes que simplesmente eles abominam a ideia da criação. Por que isto? Porque a ideia de Deus, a ideia de verdades espirituais, a ideia de princípios espirituais já não existe mais. E quando surgir um líder que vai dizer e vai dar voz a estes jovens, voz a esses adolescentes, que daqui para um futuro serão homens e mulheres adultos, vão estar neste exército. E não vão acreditar que esta palavra ela é verdade. Para um pouquinho. Você nunca considerou se isso aqui realmente é verdade ou não? Seja sincero. Se Apocalipse, será que é verdade mesmo? Seja sincero no seu próprio coração. É a palavra de Deus. Mas você já considerou que em algum momento você pensou e cogitou a ideia de que é verdade isso mesmo? Será que vai acontecer essa batalha?
Será que isso vai acontecer mesmo? Não só vai acontecer, como eu estou falando, já está acontecendo. O homem já luta contra Deus. O homem já luta contra os planos de Deus hoje. Lembra o que eu acabei de falar? Deus já estabeleceu o seu propósito. Márcio, se você quiser vir a mim, é através de Cristo que você virá. Não são as suas obras de nada servem. As suas obras são para mim como trapos de imundície. Não servem para mim. Você precisa se ajoelhar, você precisa reconhecer o seu pecado, você precisa reconhecer que você nada é, mas que a sua salvação estão nos méritos do meu filho na cruz do Calvário. Você aceita isto? Eu não, porque eu dei o meu dízimo ontem, hoje eu fui para a igreja, né, porque eu sou uma boa pessoa, eu sou um trabalhador, né, afinal de contas, eu canto no coral da igreja, não é? E aí eu começo a listar todas as coisas que eu faço. Nada é. Porque eu sou pastor. Nada é. Se a minha fé estiver fundamentada na obra de Cristo Jesus, eu estarei lutando contra aquilo que Deus mesmo estabeleceu. Esta sociedade, irmãos, está sendo formada a cada dia mais para fugir da verdade, dos princípios bíblicos, dos padrões de Deus. Eu poderia falar sobre várias coisas. Poderia falar sobre família, poderia falar sobre o próprio corpo do ser humano, poderia falar sobre roupas, poderia falar sobre a própria igreja. Nós podemos falar sobre tantas coisas aqui. Mas o fato é que a cada geração, nós estamos percebendo o quanto que o adolescente, que o jovem e as próprias famílias estão se distanciando de Deus, estão se distanciando dos seus princípios. E eles têm prazer nisto. Eu quero isto. Eu quero o pecado, eu quero o erro. Não, mas isso não é natural, você fazer isso não interessa, eu quero fazer. E quando eles tiverem a oportunidade de pegar uma arma para lutar contra Deus, eles o farão. Quando eles tiverem oportunidade de exterminar, ou tiverem a possibilidade, agora é o momento de nós exterminarmos totalmente o plano de Deus, eles farão. Independente da maneira como nós possamos interpretar, seja literal ou figurado. A sociedade caminha a passos largos para estar nesta batalha, para pensando que podem lutar contra Deus, pensando que podem exterminar, que podem anular os princípios de Deus, dizendo: nós fazemos da nossa maneira, eu faço da minha forma. Não pode. Desta forma, nós só podemos orar para que nós, como igreja, que fazemos parte desse exército, como Paulo disse a Timóteo, o soldado em luta, o seu propósito é cumprir a vontade daquele que o arregimentou. Todo soldado em batalha, ele não se envolve nos negócios desta vida, mas o seu desejo, o seu propósito é fazer a vontade daquele que o arregimentou. Nós estamos, irmãos, como um exército, espero que estejamos mesmo sendo vistos como um exército, que deseja fazer a vontade do Senhor enquanto aqui estamos. A luta, ela é renhida, ela não é fácil. A batalha é terrível. E quando falamos do Armagedon, não falamos apenas de um momento especial, mas falamos de toda uma campanha que já está em curso. Já está acontecendo. O trabalho na sua mente, na minha mente, já está acontecendo. Recebemos a notícia agora de um casal que se separou, num outro ministério que tivemos, né? Se separaram por questão de traição, e ficamos sabendo, foi no ano passado que isso aconteceu. E a gente percebe como que isto é sério, como que isto é triste.
um casal que se desfaz, um casal, uma família que se quebra, e o pastor estava conversando comigo há pouco, conosco, né? Falando a respeito do fato, e a igreja está triste, e a família como um todo, mas está acontecendo. Coisas que antigamente isso era uma aberração, até mesmo na sociedade, era algo completamente fora do padrão. Mas agora está normal. Normal não é, está comum, não normal. Mas como este exército que esperamos ser, cujo propósito nosso é cumprir a vontade do nosso Deus, cumprir a sua palavra, nós precisamos seguir, caminhar firmes no Senhor, entendendo, compreendendo que esta luta, ela já está em curso. Não é alguma coisa para o futuro, ela já está acontecendo. Esta batalha acontece no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente, para nos fazer pensar que aqueles princípios que um dia foram nos ensinados, não, isso não vale a pena. A sociedade já está caminhando assim. Os jovens, adolescentes, as famílias já estão caminhando assim. Isso já está se infiltrando na igreja de forma que a nossa vida, o nosso testemunho seja abalado de tal forma que o testemunho do Senhor Jesus Cristo também seja abalado e não tenha o poder e a força que deve ter. Mas o fato é, que nós lemos na semana passada, bem-aventurados aqueles que são convidados, são chamados às ceias da bodas do Cordeiro, porque já é fato, a vitória em Cristo já é dada. Alegremos-nos e exultemos, versículo 7, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E Cristo haverá sim de vencer, porque no versículo 20 vai dizer, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. A vitória é certa. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Os restantes, ou seja, os seguidores da besta e do falso profeta, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E que espada é essa, senão a própria palavra do Senhor? E todas as aves se fartaram das suas carnes. Está aqui o desfecho desta batalha do Armagedon. Aonde você estará? Qual é o seu propósito? Alguns fatos interessantes, relevantes aqui nesta batalha, que o primeiro é real. Vai acontecer a localização e os participantes dessa batalha. O segundo fato é que é literal. Esta batalha se dá, e já está acontecendo hoje, do homem lutando contra Deus, do homem se revoltando e se rebelando contra os propósitos que Deus já estabeleceu. E o terceiro é que isso já está em curso, isso já está acontecendo, até aquele dia em que os homens, a sociedade estará ali para ser destruída pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele já venceu na cruz do Calvário, já venceu quando ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui. Nós só conclamamos a cada um de nós, a nós mesmos, a mim mesmo, a que mantenhamos esta fé e esse testemunho durante esta semana. Você vai ter desafios, você vai ter propostas, você vai ter ideias, você vai ter dúvidas. Ah, com certeza eu vou ter algum tipo de sedução para dizer, não compensa seguir ao Senhor. Siga o curso deste mundo. Ó jovem, ó adolescente, eu sei que você vai ter um monte de opções para você fazer qualquer coisa mais interessante, mais alegre, mais colorida do que servir ao Senhor. Mas a tua vida não passa de 100 anos aqui. Um dia nós estaremos ao lado do Senhor dos exércitos, do Rei dos Reis, aquele que virá em glória para levar consigo a sua igreja. Alguém há pouco pediu o hino 100, acho que foi a Camila, né? Quero convidar a igreja a ficarmos em pé. Vamos cantar, vamos entoar o hino de número 100. Se não me engano, se não me falha a memória, foi isso mesmo? Vamos cantar o hino de número 100 que fala exatamente disso, da volta de Cristo e volta dele em glória e vitória. Cantemos com todas as nossas forças, pensando naquele dia em que o Senhor voltará de fato e nós estaremos com Ele. Faremos parte deste exército, não este exército que foi seduzido,
mas este exército que sim, estará com Cristo em vitória. Você já faz parte dele? Se você não faz, o que falta? O que está faltando para você dizer, sim, Senhor, eu quero servir-te a partir de hoje. A partir de hoje eu quero honrar-te com a minha vida. Eu quero fazer parte deste exército que se envolve dentro da tua vontade, não nas coisas desta vida, mas se envolve sim em cumprir o teu objetivo, cumprir assim os teus preceitos, os teus princípios e glorificar ao Senhor até o dia que o Senhor voltará, para que nós lá então estaremos adorando ao Senhor eternamente nos céus. Você já faz parte desse exército? O que te falta? Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo ainda hoje. Não lute contra Ele. Não adianta, você não vai vencer. Não lute contra isso. O Senhor Jesus Cristo está te convidando. Ele morreu e ressuscitou para que você pudesse hoje ter a oportunidade de dizer, Senhor, eu quero ser teu servo. Eu quero servir-te. Eu quero fazer parte da tua igreja. Eu quero fazer parte das bodas do Cordeiro. Vamos cantar o hino de número 100 do Voz de Melodia. Rei Supremo, sua glória celestial deixou, pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará pra ser Senhor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vê-lo-lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, Cristo, em louvor proclamarei, do Senhor é Senhor, dos reis é Rei. Trovões sembrados, clamam Cristo, Rei da terra e céu, clarões dos altos resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus fará murchar como a flor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vê-lo-lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, Cristo, em louvor proclamarei, dos senhores é Senhor, dos reis é Rei. Ó Pai, um dia o teu filho voltará. Vivo está a tua destra para interceder por nós, para guardar-nos. Mas um dia, sim, ele retornará em glória, para vencer aqueles que um dia rejeitaram o seu sacrifício. Ó Pai, queremos rogar que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós que aqui estamos. Se já somos teus filhos, ó Pai, que nos faça compreender quão importante é a nossa disposição em servir-te. Quão grato devemos ser em nossos corações, porque um dia o teu olhar e a tua misericórdia nos alcançou para salvar-nos e resgatar-nos, ó Pai, através do sacrifício de teu Filho. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos servir-te com ardor, com fervor, durante os nossos dias aqui. Se alguém também nesta noite que ainda não tem tomado uma decisão ao teu lado, ó Pai, faça-o compreender, dele a visão do perigo que está correndo.
da necessidade que tem ele de Cristo Jesus. Este coração, esta alma que ainda não tem tomado uma decisão ao teu lado, que ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que nesta noite, ó Pai, ele possa fazer. Que ele possa vir agora aqui à frente, possa levantar a sua mão, possa falar com alguém aqui da igreja e possa dizer: sim, eu quero receber Cristo como Senhor da minha vida. Que o teu Santo Espírito possa estar falando aqui agora. Que o teu Santo Espírito possa estar tocando nesta alma, neste coração e nesta vida, fazendo, ó Deus, compreender a necessidade que ele tem de Cristo Jesus, de entregar a sua vida, ó Pai, nas tuas mãos, para que assim, Senhor, ele possa perceber a volta de Cristo Jesus em glória e ter a esperança em seu coração de estarmos nos céus eternamente. E não estaremos sobre o juízo do Senhor, mas sim que a nossa vida eterna está salva e segura no teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, por este culto, muito obrigado por cada um que aqui chegou. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, abençoa-nos também, ó Deus, nesta semana, em tudo que fizermos, seja para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos, te agradecemos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nosso culto está encerrado. Uma boa noite, que Deus os abençoe.